Olá, tudo bem? Hoje eu quero contar para você um pouco das minhas aventuras na Mata Atlântica. Isso foi quando eu fiz faculdade de biologia lá no Rio de Janeiro e eu entrei num projeto de pesquisa que pesquisava os efeitos da fragmentação florestal sobre as espécies de plantas e animais. Se você ainda não está muito por dentro do assunto da fragmentação florestal, dê uma conferida num vídeo que eu postei recentemente só sobre esse tema. O endereço está aqui embaixo do vídeo. Então o projeto era desenvolvido na Mata Atlântica do Rio de Janeiro, na planície que fica entre a Serra do Mar e o litoral, na região norte do Rio, né, ao norte da cidade do Rio, no município de Silva Jardim. Ali é uma região chamada, do ponto de vista de geomorfologia, da forma da terra, é uma região chamada Mar de Morros. Então, um relevo que tem morros suaves, relativamente pequenos, porém uma grande quantidade de morros. E cobertos de Mata Atlântica ou fazendas. Então, a gente trabalhou na reserva biológica de Poço das Antas, que é uma reserva muito especial. Ela não é grande, tem uns 5.000 hectares, ela é pequena, na verdade, mas ela abriga o mico-leão dourado. Ela foi criada em 1974 como uma iniciativa para conservar o mico-leão dourado, que é uma espécie belíssima brasileira de macaco que está ameaçada de extinção. A gente ia mais ou menos toda semana, às vezes, a cada 15 dias às vezes, ia um grupo de estudantes com os orientadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a gente ficava hospedado na reserva. De lá a gente pegava um carro, que era um Fusca, dirigia pela Rio Bahia, né, pela BR-101, naquele trecho, e aí entrava pela reserva, pelos fundos da reserva, pegava uma estrada de terra péssima entre as fazendas ali para sair no fundo da reserva onde tem o Rio São João, que foi canalizado. Então o fundo da reserva de Poço das Antas, infelizmente, é bastante degradado, às vezes pega fogo e tal, e tem uma série de campos e capinzais que são fruto da perturbação humana, e ilhados você tem fragmentos de Mata Atlântica naqueles morros que ficaram. Entre um morro e outro, ao invés de ter Mata Atlântica, foi desmatado, queimado, e ficou, acho que a gente chama de uma matriz misturada, de capim invasor. Tem um capim colonião, que é uma gramínea africana, tem ilhas de imbaúba, e tem ilhas de uma samambaia invasora super agressiva chamada Pteridium aquilinum, que é global, ela invade regiões degradadas do mundo todo e atrapalha muito a regeneração da floresta. Então o meu objetivo, a minha parte da pesquisa, que virou o meu mestrado na Unicamp depois, foi estudar qual era o impacto da fragmentação sobre a ecologia de uma espécie de palmeira muito diferente das outras, chamada Thalia humilis, ou pindoba, conhecida como pindoba. A pindoba é uma espécie brasileira da Mata Atlântica muito diferente, porque ela é uma planta que tem origem no cerrado e ela tem um caule subterrâneo. Ela cresce de maneira subterrânea. Só as folhas aparecem do solo para fora. É uma coisa incrível. É uma dessas coisas incríveis que tem na biodiversidade brasileira. Então nós estabelecemos parcelas, né, áreas quadradas dentro das quais a gente mediu as plantas, parcelas em 3 fragmentos, um fragmento muito pequeno e degradado, um médio, mais ou menos degradado, e um terceiro maiorzinho em melhor estado de conservação. O maior tinha 10 hectares apenas, o menor tinha 1 hectare, e o intermediário tinha 7 hectares. Então, nós estabelecemos essas parcelas, foram 160 parcelas, nós tivemos que carregar as estacas no ombro. A ida de carro do alojamento na sede da reserva até a área de campo no fundo da reserva levava 50 minutos, porque tinha que ir devagar, tinha muito buraco, né, tinha que abrir porteira. Chegando lá, a gente descia com o equipamento, com as estacas, e caminhava por uma trilha acidentada que passava por trechos alagados, inclusive no verão, atravessando a matriz, que demorava mais 50 minutos de caminhada. Isso na ida e depois a mesma coisa na volta. Então a gente passava o dia lá e repetia essa medida durante 4 anos seguidos. E esse trabalho então pegou a minha iniciação científica, onde eu fui bolsista de iniciação científica, depois o meu mestrado na Unicamp. E uma das coisas que eu fiz foi publicar um trabalho, que foi publicado na revista canadense de botânica,
em que eu descrevi a planta, para a gente conhecer a planta inicialmente. Então, uma das coisas importantes desse trabalho foi que foi possível descrever a reprodução dela, que é um cacho de cocos, um coco bege pequeno. Dentro desse coco tem uma carninha de coco, a carne do coco se chama cópora. E é dali que germina a plântula, que vocês podem ver que tem uma folha simples. Depois ela produz folhas maiores, até que ela produz folhas mais divididas. E é nessa hora que acontece uma coisa fantástica, que não acontece com muitas palmeiras, principalmente na Mata Atlântica. Ela cresce, o caule dela é produzido para baixo. Aqui nesse desenho, essa figura fui eu mesmo que fiz com base em fotografias que eu tirei em campo e fiz com nanquim, usando técnicas de desenho científico, guardando as proporções, as principais estruturas da planta e tal. Então você vê que a planta cresce com o caule para baixo e aí as folhas são voltadas para cima, perfuram o solo e aparecem fora do solo. Com isso a planta se enterra, ela cresce e produz um caule enterrado. É um crescimento geotrópico positivo. E isso ela faz para poder enterrar o meristema apical. O meristema apical é aquela região onde a planta produz folhas, onde as células se dividem e a folha é produzida. É a região mais sensível da planta, também mais visada pelos insetos herbívoros. Então, com isso, essa planta cresce, como vocês podem ver aqui, ó, ela é uma adulta grande, depois a parte que foi enterrada se degenera, as raízes são produzidas lá embaixo, e você tem o meristema produzindo folhas grandes a 1 metro de profundidade até. Esse é o visual que você tem da planta adulta estabelecida com sua grande copa de folhas enormes aparecendo do chão. É uma coisa incrível. Aqui dá para ver também o cacho de frutos, né, que ela produz próximo do chão. Cada folha dessa pode ter até 7 metros de comprimento. E tem um pecíolo, que é essa haste aqui, bastante duro. Uma vez até eu tirei uma fotografia em cima desse pecíolo, eu subi em cima do pecíolo com mochila e tudo, e o pecíolo nem cedeu. É bastante grosso, muito fibroso, e ele realmente, isso tudo protege essa planta. O que é interessante é que o crescimento é lento, mas o que é interessante é ver que nós com isso podemos dividir a população em fases de vida. Então, basicamente, essa planta tem uma estratégia que a gente pode chamar de pioneira de vida longa. Pioneira de vida longa é uma planta que precisa de luz para crescer, não consegue se manter no escuro, não consegue regenerar na sombra. Ou seja, o juvenil não consegue atingir a fase adulta na sombra. Ele demora demais, acaba morrendo. O adulto só se forma em áreas com bastante luminosidade, como a borda perturbada, grandes clareiras ou áreas abertas. Você sabe que a fragmentação tem o chamado efeito de borda. Então a gente queria ver se essas plantas ocorriam próximas da borda. A nossa expectativa era essa. Mas sabe qual é o resultado que a gente teve, que foi muito interessante? É que essa planta não ocorria mais próxima da borda e menos no interior do fragmento. Sabe por que isso não aconteceu? Porque isso é uma ideia simplista demais. Raramente você vai ter um fragmento florestal na natureza que tem uma estrutura extremamente simples, uma borda perturbada e um interior conservado e pronto. Na prática, você tem setores inteiros do fragmento melhor conservados e setores inteiros pior conservados. Foi exatamente o caso aqui. Essa área pega fogo, houve inclusive um incêndio no meio do nosso estudo. A área foi um incêndio criminoso, um incêndio antrópico, que a gente chama, humano, que queimou alguns desses fragmentos, principalmente o menor e o médio. E a maioria dos adultos se aglomeravam, formando verdadeiras florestas de pindoba nos setores perturbados desses fragmentos. Metade do fragmento médio era de área perturbada, queimada, com árvores mortas, a copa muito aberta, muita luz, uma área mais seca, e era cheio de pindoba. Na área mais conservada tinha menos. E no fragmento bem conservado ela só ocorria realmente em alguns trechos da borda, e uma ou outra no interior só. Porque aí entrava em ação aquele mecanismo básico dela, de ir germinando aqui e ali, e só chegar à fase adulta quando aparecia uma clareira, que é a dinâmica clássica das florestas tropicais. Agora, nos fragmentos perturbados, aí você tinha concentração de indivíduos nas áreas perturbadas. Porém,
No fragmento menor de todos, de um único hectare, que é um campo de futebol, 1 hectare, é pequeno demais para uma vegetação, esse fragmento era hiper perturbado, ele queimava tanto, tinha tanta borda que ele era praticamente só borda. Você entrava de um lado e já praticamente via o outro lado, né? Então você tinha ali um monte de trema micrantha, que é uma pioneira super agressiva, e você praticamente não tinha mais a pindoba. Isso mostra que uma perturbação excessiva exclui até espécies que normalmente precisam de um grau de perturbação para regenerar. Esse trabalho de padrão espacial foi publicado na revista holandesa Plant Ecology. E por fim eu publiquei um trabalho na revista americana Biodiversity and Conservation, fazendo um resumo da dinâmica da população ao longo dos 4 anos. Como você pode ver nesse gráfico aqui, isso é o número de indivíduos em cada fase de vida. As fases de vida estão aqui no eixo X com essas letras, estão em inglês. Cada linha de gráficos é um tamanho de fragmento, 1 é menor, 2 é médio, 3 é maior. E as colunas são os anos. O asterísticozinho aqui indica quando teve um incêndio. Então você vê que antes do incêndio você tinha mais adultos do que juvenis. Isso é normal em pioneiras de vida longa, porque a regeneração é difícil e depende de eventos de perturbação. Aí você tem o incêndio e aí você tem a morte de vários indivíduos grandes. Você vê que diminui a barra aqui, a barra dos adultos. E vários indivíduos que eram maiores, queimou uma parte da copa, eles acabaram no tamanho intermediário. Por isso que o número de indivíduos no tamanho intermediário predomina aqui no ano seguinte. Mas já no ano seguinte você já tem um retorno dos indivíduos que tinham caído para o tamanho intermediário para os tamanhos maiores. Isso mostra a rapidez com que essa espécie consegue responder e se recuperar de uma perturbação grave, como foi um incêndio de grandes proporções como esse. Depois disso, a gente fez um modelo que corresponde a esse gráfico aqui, um modelo sobre a dinâmica da espécie na área. Cada seta dessa é a probabilidade dos indivíduos saírem de uma fase de vida e irem para outra ou permanecerem na mesma fase de vida. Então você vê por esse gráfico que tem várias formas possíveis de um indivíduo sair de uma fase de vida para outra. Ele pode pular, a plântula pode crescer muito rápido e virar um imaturo, o imaturo pode virar virgem, ou virgem pode voltar a ser imaturo, por exemplo, se queimar, mesma coisa com reprodutivo. Então tem vários caminhos. As setas mais grossas foram as probabilidades maiores, o que mais acontecesse. Na cada fase de vida a permanência foi muito grande, o que mostra que ela também não cresce muito rápido. Essas probabilidades foram transferidas para um modelo matemático matricial, uma matriz que resume as probabilidades de transição entre as fases de vida, que é essa aqui. Aqui você tem uma matriz, os espaços em branco são 0 e as probabilidades estão aí. Com base nisso foram feitos cálculos estatísticos e matemáticos para calcular a taxa de crescimento populacional. O resultado que deu foi que a população estava crescendo nessa área, o que comprova o fato de que é uma espécie que tira vantagem de áreas perturbadas. Então, diante de uma perturbação, algumas espécies vão ter vantagem, mesmo que a maioria da biodiversidade tenha desvantagem. O que mostra que se a perturbação prossegue por muito tempo, você tem o domínio do ecossistema por poucas espécies adaptadas à perturbação. Outro resultado interessante foi que o número de indivíduos estava crescendo menos no fragmento maior, mais bem conservado, e crescendo mais rapidamente no fragmento menor, mais perturbado. Isso mostra que, mesmo dentro de unidades de conservação e reservas, nós temos que cuidar para manter os ecossistemas no seu estado de conservação. E um indicador desse funcionamento é a dinâmica populacional de certas espécies com histórias de vida conhecida. Mostra também que mesmo um fragmento pequeno como aquele de 10 hectares pode ser mantido em bom estado de conservação. E ele pequeno em bom estado de conservação impediu a penetração do fogo no seu interior. Esse resultado mostra que mesmo fragmentos florestais pequenos têm valor para conservação se forem mantidos em bom estado de conservação. E esse é um excelente exemplo de um ótimo uso dos nossos impostos e do dinheiro de todos nós brasileiros para financiar um conhecimento sobre a nossa natureza, sobre o funcionamento dos nossos ecossistemas, que não é normalmente financiado pela iniciativa privada, porque ela não tem interesse comercial nesse conhecimento. O conhecimento estudado aqui é útil para o Brasil
mas não gera lucro imediato. Então não é interessante para uma empresa privada investir numa pesquisa dessa natureza. Esse tipo de pesquisa precisa ser de todos nós, precisa ser pública. Um abraço e até a próxima. Valeu!